Augusta Rainha dos Céus, querida irmã, querido irmão, pode um católico votar em candidatos que apoiam o socialismo ou o comunismo? É uma pergunta importante e a resposta mais ainda. Como introdução, eu gostaria de dar duas premissas para você. A primeira premissa é que antes de tocar aqui esses pontos, nós temos que evitar a superficialidade nesse tema. O Papa Pio XI dizia assim: vemos a apatia dos que parecem desprezar perigos tão iminentes, o socialismo e o comunismo, e com um desleixo pasmoso deixam propagar por toda parte doutrinas que porão a sociedade a ferro e fogo. E uma segunda premissa é que muitos não sabem diferenciar socialismo do comunismo. Acham que são palavras sinônimas. Muitos acham que o socialismo é defender os mais pobres, mas não é bem isso. Bem, vamos agora, primeiro, à origem do socialismo. No final do século XVIII, a Europa viveu um período que ficou conhecido como a Revolução Industrial. Muitos de vocês sabem disso. A implementação do modelo de produção fabril promoveu mudanças econômicas, urbanas e sociais fortes. Muito enriquecimento em muitas indústrias. Novos produtos, nova relação de consumo e produção. E aí começaram a acontecer problemas decorrentes desse processo, como jornadas de trabalho longas, insalubres e perigosas. A teoria socialista foi uma das vias para tentar contornar todas essas questões que o desenvolvimento industrial ia trazendo. Os seus idealizadores almejavam uma sociedade sem desigualdades. Os pais do socialismo são considerados três: Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen, todos falecidos no século XIX. Eles acreditavam que o consenso social e a boa vontade em prol do bem comum levariam a sociedade ao socialismo. Eles são considerados socialistas utópicos, ainda que Robert Owen conseguiu experimentar suas ideias com certo êxito e os outros dois não. Esses pais do socialismo também colocaram outras características importantes nesse socialismo, que foi a transição gradual de uma sociedade para uma sociedade ideal, o cooperativismo, o trabalho coletivista e a igualdade social. E como é que foi a evolução do socialismo para o comunismo? Bem, em março de 1848, Karl Marx e Friedrich Engels escreveram o Manifesto do Partido Comunista e apresentaram ao mundo o chamado socialismo científico. Ele foi escrito em alemão, mas lançado em Londres. É a primeira manifestação de Marx e Engels sobre o socialismo e o comunismo. As principais diferenças entre o socialismo utópico e científico são as seguintes. O socialismo utópico foi essa corrente de pensamento que pretende alcançar uma sociedade ideal de forma lenta, gradual e pacífica. Já o socialismo científico é preciso uma revolução e uma luta armada para que se mude a sociedade e assim se acabe com as injustiças. Esse socialismo científico também envolve algumas características. Escute bem isso. Primeiro, o materialismo. Tudo é material, não havendo sobrenatural. Depois, o coletivismo social. A coletividade possui mais importância do que a vida de cada um considerado individualmente. A vida deixa de ser um direito natural inviolável. Outra característica é a finalidade da sociedade política. Qual é? É alcançar uma sociedade sem classes, sem hierarquia, considerada uma injustiça em si mesma. Depois, uma comunidade total de bens. Partilha total de bens. Nada seria de ninguém, tudo seria de todos. Depois, o materialismo histórico. Tudo é material, sem haver o sobrenatural, por consequência, só importa a economia. Tem também esse aspecto desse coletivismo que eu falei para vocês antes, que é muito importante que nós entendamos que isso foi bem insistido no socialismo científico. O socialismo científico é o verdadeiro socialismo que leva ao comunismo. Em resumo, é uma doutrina que orienta as práticas necessárias para se instaurar a revolução. E somente assim, eles creem, Karl Marx e Engels, que
que se daria uma sociedade igualitária. Karl Marx e Engels condenavam o sistema capitalista, a propriedade privada, a família, a liberdade individual e a religião. Bem, e o comunismo? Qual a diferença entre socialismo e comunismo? Uma vez mais eu insisto, no Manifesto do Partido Comunista, ele diz que o comunismo é o último estágio do socialismo. Isto é, o conceito de socialismo científico concretizou a ideia do que é socialismo, mas dando a ele uma noção importante que o comunismo era a última etapa do socialismo. A finalidade, como eu falei, é alcançar uma sociedade igualitária, sem classes, apátrida, sem nacionalidade. Então, que fique bem claro para você que o socialismo é necessário para chegar ao comunismo. O socialismo é um estágio intermediário antes do comunismo, enquanto a classe trabalhadora se conscientiza e se empodera. Deixe-me ser mais claro. Vamos colocar aqui em 5 passos como se deu esse estágio, da instauração do comunismo. Primeiro, a revolução, onde a classe operária deve tomar os meios de produção dos burgueses. Depois, o segundo estágio, o governo implementa a ditadura do proletariado ou o socialismo. O terceiro estágio, o governo deve suprimir os burgueses, a classe social que detém os meios de produção e riqueza, para que percam a hegemonia na manutenção do poder. E para quebrar essa hegemonia burguesa e a diferença das classes sociais, é preciso opor, inclusive com guerra armada, empregados, proletariado contra os patrões, burguesia, homens contra as mulheres, ricos contra pobres, negros contra brancos e assim por diante. Interessante que o socialismo, na sua base, prega a igualdade, mas ele se contradiz. Ainda nós nem chegamos no comunismo e já está dando errado, né? Nem socialismo nem comunismo se sustentam à sua crítica. Mas vamos aqui ao quarto estágio de instauração do comunismo. O quarto estágio é suprimir as estruturas de dominação tradicionais. Escute bem, família, religião, escolas, o poder e a economia. Eles entendiam que era necessário criar um caos na sociedade para derrubar uma ordem e assim acreditavam que do terror a ordem surgiria, bem como a igualdade. Essa noção desses dois pensadores, Karl Marx e Engels, desenvolveram muito forte. E elas têm também origens em Hegel. Esse filósofo ensinava o combate entre os contrários. Em suas palavras, dizia que o embate de uma tese com sua antítese levaria a uma síntese que seria uma nova tese a ser combatida. E o quinto estágio de instauração do comunismo. Feita a transição das estruturas sociais, o Estado socialista é superado e aí vem uma nova ordem, o comunismo. Bem, e Marx e a religião? Vou dizer aqui algumas frases de Marx em relação à religião. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, a alma de situações sem alma. A religião é ópio do povo. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a exigência da sua felicidade real. E o comunismo quer abolir estas verdades eternas, dizia Marx, quer abolir a religião, a moral, em lugar de lhes dar uma nova forma. Outra frase, a base de toda crítica está a crítica à religião católica. Seguidor de Marx, Lenin dizia da religião o seguinte: toda ideia religiosa é uma abominação. E por que essa oposição ou ódio de Marx à religião, gente? Porque o pensamento de Marx é desconstruir a relação de servidão, burguesia, proletariado, homem e mulher, racional, animal, Deus e homem. Na verdade, Marx fez do ateísmo o fundamento para o seu socialismo, para levar ao comunismo. Para Marx, a religião cristã é uma das mais imorais que existe. O anticristianismo marxista não é acidental, ele é essencial. Não é um desenvolvimento pós-Marx. É o próprio Marx que despeja seu ódio no cristianismo, naqueles que acreditam em Deus. Num dos seus poemas, lá na juventude, Marx dizia assim: desejo vingar-me daquele Deus que governa lá de cima. Por isso, o último estágio do socialismo, que é o comunismo,
tornou-se sinônimo de perseguição religiosa e morte de cristãos. O socialismo e a fé católica. Bem, na Rerum Novarum de Leão XIII, ele escreveu no 15 de maio de 1891, ele dizia assim: a autoridade paterna não pode ser abolida nem absorvida pelo Estado. Os filhos são, de certa forma, uma extensão dos pais. E para falar com justiça, não é imediatamente por si que se agregam e se incorporam na sociedade civil, mas por intermédio da sociedade doméstica que nasceram. Assim, substituindo a providência paterna pela providência do Estado, os socialistas vão contra a justiça natural e quebram os laços da família. Aqui, Leão XIII ia em contra o socialismo, que não permite a posse de bens permanentes e a herança que pai passa para filho. E também dizia Leão XIII, é impossível que na sociedade civil todos sejam elevados ao mesmo nível. É sem dúvida isto que desejam os socialistas, mas vai contra a natureza. Natureza? Sim, a natureza humana. Na 40º ano de Pio XI, escrita no 15 de maio de 1931, 83 anos depois do Manifesto Comunista de Engels e Marx, Pio XI dizia assim: o princípio fundamental do socialismo primitivo é contrário à fé cristã. De fato, o socialismo ontologicamente vai contra 2 mandamentos da lei de Deus: não roubar e não cobiçar as coisas alheias, entre outros. Ninguém pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e verdadeiro socialista, dizia Pio XI. E também, o socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, se é verdadeiro socialismo, mesmo depois de se aproximar da verdade e da justiça dos pontos sobreditos, não pode conciliar-se com a doutrina católica, pois concebe uma sociedade humana de um modo diametralmente oposto à verdadeira doutrina cristã. Também Pio XI dizia: segundo a doutrina cristã, o homem sociável, por natureza, e assim é colocado nessa terra, para que, vivendo em sociedade sob a autoridade ordenada por Deus, cultive e desenvolva plenamente todas as suas faculdades para o louvor e glória do Criador. Querida irmã, querido irmão, as frases são fortes, as frases de Leão XIII, de Pio XI, sobre o socialismo são verdadeiramente para que nós meditemos. Dizia também Pio XI, a sociedade sonhada pelo socialismo não pode existir nem conceber-se sem violências manifestas. Por outra parte, goza de uma liberdade não menos falsa, pois carece de verdadeira autoridade social. E, realmente, eles insistem, os santos padres, que o pior é que tiram Deus de toda a jogada. Veja que a doutrina da fé católica fala tudo isso de maneira muito clara para todos nós. Só não quer escutar quem não deseja. Nós precisamos entender que diante de todas essas situações que nós passamos em muitos lugares do mundo, diante do perigo do socialismo e do comunismo, nós não podemos, como católicos, estar superficialmente entrando numa jogada. Não podemos ter votos superficiais. Temos que realmente rezar e fazer votos e votar com propriedade diante de Deus. A responsabilidade é sua diante de Deus. Bem, e o comunismo e a fé católica? Na 40º ano, Pio XI, repito, que ele escreveu 83 anos depois do Manifesto Comunista de Engels e de Marx, ele dizia assim: o comunismo ensina 2 coisas: guerra de classes, sem tréguas nem cartel, e completa a destruição da propriedade particular. Na busca desses objetivos, a tudo se atreve, nada respeita. Uma vez no poder, é incrível e espantoso quão bárbaro e desumano se mostra. Aí estão a atestá-lo as mortandades e ruínas que alastrou vastíssimas regiões da Europa Oriental e da Ásia. Então o ódio declarado contra a Santa Igreja e contra o mesmo Deus o provam essas monstruosidades sacrílegas bem conhecidas em todo o mundo.
E ele também dizia que o comunismo é de fato materialista e anticristão. Não há como negar, só se você quiser fechar os seus olhos diante dessa realidade. Filhas e filhos, irmãos e irmãs, não é permitido aos católicos, ao eleger representantes do povo, dar o seu voto a partidos ou candidatos que apoiam o comunismo, mesmo que não se proclamem comunistas ou se declarem cristãos. Dizia isto São João 23, no 5 de junho de 1963. Bem, quais são os partidos socialistas no Brasil? Importante aqui que há, entre especialistas, dificuldade de classificação de parte dos partidos no espectro ideológico. Mas vamos lá. Partidos socialistas, o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, é a organização socialista que reivindica o marxismo revolucionário, baseando-se nas teorias e práticas de Leon Trotsky e de Manuel Moreno. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, é formado por petistas que se recusaram a aceitar a reforma da Previdência no primeiro governo Lula. As posições do PSOL não falam abertamente do socialismo, mas na prática são. A UP, Unidade Popular, é ligada a movimentos sociais que atuam em defesa do poder popular e do socialismo. Bem, o PT, Partido dos Trabalhadores, nos seus estatutos, logo no início, nós encontramos o seguinte, que o Partido dos Trabalhadores é uma associação voluntária de cidadãos e cidadãs com o objetivo de construir o socialismo democrático. Aqui tem uma nuance importante. O PPS, hoje Partido Cidadania, ele se considerava em seu estatuto como partido socialista. Em discursos, ele se transforma numa terceira via. Esse partido é oficialmente a favor hoje do parlamentarismo. O PSB é de cunho de socialismo democrático. O PV, em dezembro, anunciou uma federação partidária com PT, PCdoB, PSB. Existem assim uma reflexão importante. Alguns países socialistas, hoje, um exemplo é a Venezuela, com forte domínio do PSUV, partido que era do Hugo Chávez, né? Quais são os partidos comunistas no Brasil? Primeiro o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Depois o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. O PCO, Partido da Causa Operária, é conhecido pelas suas posições comunistas, revolucionárias, de extrema esquerda, defendendo as ideologias de Karl Marx e de Trotsky. Quais são os países comunistas hoje por excelência? China, Coreia do Norte, Vietnã, Laos e Moldávia. Algumas observações importantes para terminar. A primeira, para uma boa compreensão e um bom voto como católico, é importante também ver o plano de governo dos partidos, coisas às vezes difíceis de se ter, porque alguns podem não dizer que são socialistas nem comunistas, mas lá no fundo apoiam aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas, regularização dos meios de comunicação, pontos que vão em contra a fé católica. Segundo aspecto, além do plano de governo de cada partido, você deve olhar para cada candidato, porque eles podem apresentar aspectos que não se ligam ao plano de governo. O perigo é ocultar o plano de governo e depois lançar coisas contra a fé, ou dizer no plano de governo uma coisa e depois que são eleitos fazem outras. E aqui uma breve nota sobre os regimes totalitários. É importante aqui ver a similaridade dos regimes totalitários. Alguns exemplos. O fascismo de Mussolini. Ele era um socialista, que ficou meio triste porque foi expulso do Partido Socialista e acabou fundando o fascismo. As bases do fascismo econômico tinham muitas similaridades com o socialismo. Dizem, o fascismo é de direita, o nazismo é de direita e o comunismo é de esquerda. Mas vejam as características, vejam como se parecem. Devemos ser totalmente em contra os regimes totalitários, seja de direita ou de esquerda. Os economistas da escola austríaca diziam isso, eles falavam esse ponto, insistiam nesse aspecto. Por exemplo, Friedman. Na economia, Mussolini falava que o fascismo era antiliberal. Nós somos uma doutrina antiliberal. Enquanto os liberais falam de indivíduo, nós falamos do Estado.
tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. E hoje dizem que os liberais na economia são fascistas. De onde eles tiram isso? Ficam aqui essas reflexões para você, para que mais uma vez possa iluminar o seu voto como católico, apostólico romano, como cristão. Tudo por Jesus e nada sem Maria.